prazer estar aqui em nome da Abria, né? Já falei aqui do Walter, nosso presidente. E eu estou muito contente também porque a apresentação que eu trouxe para vocês aqui, uma apresentação extremamente rápida também, ela está muito em linha com o que o Spaca falou, e eu vou aproveitar a provocação dele, né? Falando sobre, né, IoT necessita de IA e vice-versa, tá certo? Então, na verdade, ele falou que IA necessita de IoT. Eu vou falar que IoT necessita de IA, tá certo? Né? Mas a ideia aqui, eu vou falar rapidamente sobre a Abria, e eu trouxe uma série de casos de uso, mas a gente tem um debate logo em seguida, então um painel aí de debates, e eu vou falar mais desses casos de uso lá no debate, né, para a gente poder aproveitar o tempo aqui e deixar também aí para a gente correr com o evento. Então deixa eu pegar aqui o passador. Bom, como foi apresentado, eu sou André Gildin, diretor de estratégia da Abria. Eu já falo mais sobre a nossa associação, mas antes disso, eu queria começar com algumas coisas interessantes. Bom, acho que todos vocês, ou a maioria de vocês, já devem ter visto o novo serviço da OpenAI, o Sora, certo? Quem não viu, né, dá uma olhada lá no site da OpenAI. Não está disponível ainda para o público, mas é uma coisa fantástica. É para onde a gente está caminhando inteligência artificial. Vou pegar carona aqui no que o Spaca falou, que amanhã é diferente, e a gente sabe que a OpenAI tem avançado muito rapidamente nas questões de inteligência artificial. Pegando carona um pouco também no que o Rafael falou, né, de Aristóteles, etc., a gente sabe que inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Quem viu o filme, está no Netflix, do Alan Turing, o jogo da imitação, vai lembrar que inteligência artificial vem de 1960. Né? Então, inteligência artificial como conceito e como aplicação nasceu há 60, 70 anos atrás. Por que esse gap, né? Por que essa lacuna entre 1960 e agora? Justamente por conta do poder computacional, o poder dos dados, né? Hoje a gente tem uma imensidão de dados estruturados e não estruturados, tá certo? Com poder de processamento computacional que faz com que a gente possa melhorar, tá certo, os algoritmos, que no fundo, né, são linguagem de programação ou lógica de programação booleana, né, como foi falado aqui. Então, a técnica ela foi melhorando no sentido de chegarmos cada vez mais em redes neurais, né, o avanço da inteligência artificial. Isso fez com que, né, empresas como OpenAI ou ChatGPT ou GPT-4, né, fosse avançando muito rapidamente. Mas é só para... Deixa eu ver se eu consigo, eu vou pedir ajuda aí para o pessoal técnico, se consegue passar esse videozinho aqui para mim. Eu acho que eu não sei se eu consigo... Ah, consigo aqui, ó. Olha que interessante o Sora, né? Através de um prompt de texto, não sei se alguém já teve oportunidade lá de ver, mas você pode elaborar um texto, certo? E você cria o seu vídeo, né? O Sora cria o vídeo a partir do prompt de texto. E aí, quando a OpenAI lançou isso, 2, 3 semanas atrás, surgiu um monte de discussão em cima do tema. E a gente sabe que inteligência artificial vai estar sempre toda a discussão, né, envolvida nesses dois grandes temas. Uma série de oportunidades, né, para as empresas, para nós como colaboradores, mas também um monte de desafios. Desafios desde questões éticas, desafios regulatórios, né, desafios de implementação, mas também um monte de oportunidade. No caso aqui da Sora, a discussão foi, sinal amarelo para Hollywood. A partir de agora, todo mundo pode ser um produtor de Hollywood. Todo mundo pode criar o seu filme, certo? Olha a grande oportunidade, massificar produtores de Hollywood. Né? Tem lá o Bollywood, lá o Hollywood indiano, tá certo? E tem aqui
massificação, certo, de produtores de vídeo, mas ao mesmo tempo um monte de desafios. Como é que eu vou regular isso? Né? Como é que eu vou fazer com que, né, eu não gere fake vídeos, né, fake news e assim por diante? Então, a inteligência artificial vai estar sempre, né, trabalhando nessa dualidade, né, oportunidades e desafios. Para fechar isso aqui, falar da Abria, né, eu trago aqui uma pesquisa muito recente da PwC, chamada CEO Survey, foi feita agora no final do ano, com mais de 4.000 CEOs no mundo todo, mais de 100 países, incluindo o Brasil, né? Eles lançaram aqui, agora em fevereiro desse ano, e tem coisas super interessantes nessa pesquisa. A primeira delas, eles têm uma parte sobre inteligência artificial. E a gente, de novo, enxerga a pesquisa aqui, pela pesquisa, nessa dualidade, oportunidades e desafios. Uma série de CEOs apontando, né, que tem usado inteligência artificial, implantado inteligência artificial nos últimos 12 meses, vão implantar cada vez mais nos próximos 12, e o impacto gigantesco nos próximos 3 anos. Então, um desafio gigantesco. Ó. Força de trabalho, alguma coisa que o Spaca mesmo falou. Né? A gente tem que, né, na verdade, focar muito em educação. Eu sei que a gente vai falar aqui no evento sobre educação também, né, mas recapacitar a nossa força de trabalho em função da inteligência artificial. Esse trabalho aqui da PwC, esse estudo da PwC, também traz uma coisa interessante. Né? Olha quanta oportunidade de melhoria eu tenho nas empresas, nas indústrias. Né? Olha lá, eficiência de funcionário. Olha, a inteligência artificial vai impactar diretamente a eficiência dos negócios. Tá certo? Eficiência do meu próprio tempo de trabalho. Lucratividade, afinal de contas, toda empresa existe para gerar lucro, a não ser as ONGs, né? A gente vai ter depois aqui a Cristiane falando sobre ONG, né? O WWF, a gente vai participar do debate, mas que no final das contas ela tem que se autossustentar de alguma forma. Né? Então a gente vai falar muito desse debate. Então, eu diria que essa dualidade, desafios e oportunidades vão sempre existir, né? É muito bacana, e a gente, como Abria, falando um pouco da Abria, existe, né, para poder fazer essa ponte entre oportunidades e desafios. O que a Abria faz? A Abria existe desde 2017, foi fundada aqui, né, o Walter é um dos fundadores, desde 2017, e ela vem nessa jornada, tá certo? Trabalhando, né, com o mercado, né, com as entidades públicas e privadas, justamente para fazer essa ponte entre oportunidades e desafios. Nossa proposta de valor na Abria é trabalhar mercado. Nós temos lá hoje um pipeline que a gente chama de mais de 300 startups, né, associadas e não associadas, e a ideia é sempre gerar negócios. Pelas startups ou pelas empresas que buscam soluções de inteligência artificial. A gente também, quando fala de mercado, fala de estudos de tendência. Então, a gente tem lá no nosso pipeline de estudos um estudo sobre casos de uso de inteligência artificial, que a gente deve divulgar um pouco mais para frente, e uma série de estudos de mercado que a gente faz em conjunto com outras entidades. Regulação, eu já falo de regulação, mas nós temos uma pessoa dedicada em regulação, inclusive senta lá em Brasília, está direto, né, trabalhando com políticas públicas do setor. Que é uma coisa, né, um desafio gigantesco, porque nós estamos decidindo hoje, certo, sobre regulação, sobre questões éticas, de alguma coisa que a gente não sabe como vai ser amanhã. Então, é um desafio gigantesco trabalhar com políticas públicas de inteligência artificial. E, claro, tecnologia. Toda a parte de informação, o desenvolvimento tecnológico, e fomentar o desenvolvimento tecnológico, principalmente no Brasil, é fundamental. Aqui tem um ponto interessante, né? Vocês sabem, tem um caso de uso aqui de inteligência artificial muito interessante, de uma empresa, de uma startup ligada à medicina, ligada à área da saúde. Uma plataforma
que usa dados do SUS, tá certo? Para gerar uma série de informações, insights sobre doenças, né? Sobre se antecipar às doenças. E vocês sabem que o Brasil, né? O Brasil tem uma imensidão de dados abertos, né? Ou seja, o SUS, tá certo? É uma grande plataforma de dados, né? E a gente lá na Abria tem uma das funções que é poder fomentar o desenvolvimento de tecnologia e poder ajudar essa startup, por exemplo, a treinar modelos de inteligência artificial usando essa imensidão de dados. Para fechar aqui minha apresentação, né, então nós, como Abria, estamos lá trabalhando com a regulação do mercado, né, existe hoje, da mesma forma que existe a Estratégia Brasileira de Internet das Coisas, existe a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, chamada de EBIA, né? Nós estamos, como Abria, fortemente ligado à aplicação no poder público, tá certo? Mas tem uma imensidão de coisas para se discutir. E estamos, né, muito envolvidos no PL, né, do PL 2338, que é justamente sobre a regulação do mercado de inteligência artificial. Então essa é a Abria, né? A gente está super à disposição aqui para vocês, para conversar, para debater sobre, né, tecnologia, educação e regulação no mercado de inteligência artificial. Para fechar a minha apresentação, e aí pegando carona na provocação do Spaca, né? Tá certo? Quando ele fala que, né, inteligência artificial precisa de dados. A gente pode olhar de uma outra vertente, né, de uma outra perspectiva que na verdade é a mesma. A grande tendência hoje é que a inteligência artificial está sendo embarcada nos dispositivos, tá certo? Então você fala do relógio, do sensor no agro, né? A gente está saindo talvez do mundo muito descentralizado, onde a inteligência estava na plataforma, tá certo? E a inteligência está sendo embarcada nos dispositivos, né? Então a gente já vê isso nos próprios óculos de realidade aumentada, né? Olha o óculos da Ray-Ban ali, $299, tá certo? Inteligência artificial pura com IoT. Tem o caso clássico da Apple, mas a diferença aqui de preço ainda é proibitiva aqui para o mercado brasileiro, né? Então a gente vê cada vez mais inteligência artificial sendo embarcada nesses dispositivos. Alguns outros exemplos aqui, né? Como eu falei, eu vou deixar alguns casos de uso para a gente usar no debate, mas a ideia aqui, ó, geladeira, tudo que se imaginou lá de internet das coisas há 20, 30 anos atrás, né? Se não me engano a Samsung foi uma das primeiras a lançar, foi a primeira, né? A lançar geladeira conectada. Hoje isso faz mais sentido, né? Porque eu estou embarcando inteligência. Estou embarcando inteligência no aparelho de ar-condicionado. Estou embarcando inteligência nos dispositivos aqui, ó, nos celulares. A Qualcomm já tem um chip com inteligência artificial. A Samsung lançou o celular, o Samsung o S24, embarcado com inteligência artificial. Então o processamento de dados de inteligência vai ficar cada vez mais rápido e mais próximo do dispositivo. E eu acho que todos vocês já viram também o robozinho lá do Elon Musk, passando roupa, dobrando roupa, né? Então esse vídeo está no YouTube. Olha lá, mais um robozinho IoT pura com inteligência artificial. Tudo sendo embarcado no mesmo dispositivo. Muito bom. E aí, quando eu falei da foto, inteligência artificial está acessível para todo mundo. Não é mais das big techs, das top empresas, né? Inteligência artificial está muito acessível, né? Tem coisas de graça, muito bacanas sendo desenvolvidas. Então, quando eu falei da foto no começo, essa aqui é uma foto minha com o Walter, tá certo? Numa aula que eu dou lá na FGV, no MBA da FGV, quando eu dou aula lá, aí chamei o Walter para palestrar lá para mim sobre a Abria, e a gente brincou lá. O Walter, quanto tempo você levou para fazer essa brincadeira? 2 minutos? 2 minutos. A foto é original, a foto com inteligência artificial, dando um contexto maior, né, pedindo para, eu quero ampliar essa foto para um contexto maior, né? E, por fim, olha lá, um passo adiante.
Posso gerar um vídeo na foto. Tá certo que, né, a resolução aqui, etc., tem softwares melhores para fazer. Mas aqui só para dizer que está extremamente acessível. Né? Então, eu gosto de fechar também com uma brincadeirinha, e eu acho que isso aqui simboliza muito bem o momento de inteligência artificial. Ela está avançando, a tecnologia, como o próprio Spaga falou, está avançando muito mais rápido do que a regulação. Né? Nós estamos correndo, como a Ábria, para poder influenciar de forma positiva a regulação no Brasil, tá certo? Mas, né, vai ter sempre o fator humano aqui. Então, com desenvolvimento de competência, questões éticas, a gente vai conseguir avançar muito mais. É isso, gente. Obrigado. Alô.